Começou neste domingo em Paris a edição de número 92 da Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal, ONSA. Agora a sigla, que antes era OIE, passou a ser OMSA, ONSA. Mais de 180 países estão representados no encontro, que debate e define questões sanitárias no mundo todo. Várias delegações de estados brasileiros participam do evento para acompanhar essas decisões, mas acredito que neste ano um número maior de brasileiros interessados principalmente no reconhecimento do Brasil como área livre de febre aftosa sem vacinação. Esse reconhecimento já existe aqui no Brasil, mas falta a chancela internacional, aquela que pode proporcionar abertura de mais mercados para as nossas carnes ao Brasil. Esse assunto do reconhecimento deverá ser apresentado nesta quinta-feira. A Assembleia segue a semana toda na França. O presidente da IAGRO, que é a Agência de Defesa Sanitária de Mato Grosso do Sul, o Daniel Ingold, participa da feira ao lado do secretário estadual de produção e também do secretário executivo da Secretaria de Produção, o Guilherme Beretta, e o secretário, que é o Jaime Verruc. O Daniel Ingold enviou um vídeo direto de Paris sobre a Assembleia. Vamos ver. Estamos aqui em Paris, na reunião anual da Organização Mundial de Saúde Animal, a ONSA. OMSA. E essa reunião discute vários assuntos em relação à sanidade. A OMSA, ela na realidade é uma organização que tem 183 países com signatários dela. Então aqui nós estamos aqui agora como um dos países aqui que tá participando do evento. E são discutidas muitas coisas, entre elas a influenza aviária, o trânsito, a certificação, enfim, vários assuntos muito interessantes que estão sendo discutidos aqui. Na quinta-feira, o Brasil, nós, o Mato Grosso do Sul, nós vamos receber a certificação internacional de livre aftosa sem vacinação. É um grande momento para o nosso estado, é um grande momento para ampliar e para valorizar cada vez mais nossos produtos. Então, a partir daí, nós vamos ter acesso a todos os mercados mais exigentes, como o Japão. Enfim, deve ter uma melhora expressiva no ramo da suinocultura. Então, é um grande momento que a gente está vivendo agora. E com isso, a gente vai participando e vendo quais são as tendências mundiais nessa área de sanidade animal. É um bom momento para o Brasil todo, né? Não só o Mato Grosso do Sul. Alguns estados já têm esse reconhecimento internacional, mas falta o grande território brasileiro e essa é a grande expectativa da Assembleia e principalmente na quinta-feira. Nós convidamos para comentar essa expectativa o Alexandre Guimarães, que é superintendente da Novilho Precoce MS, Associação dos Produtores de Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul, uma entidade pioneira que tem um padrão estabelecido para a produção dos animais. E ele participa conosco a partir de agora. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a Novilho e falando um pouco da nossa pecuária. Muito bem, a sua expectativa com relação não só a esse anúncio, que parece que está tudo definido, falta só bater o martelo. Só receber o diploma. Só receber o diploma, isso aí. Mas é a partir daí, o que nós podemos conquistar? Zaidão, a expectativa é que a gente vai finalmente oficializar, como você falou, né? Vai ser um recebimento desse certificado e é um passo muito importante. A gente viu o vídeo aí que o Daniel Ingold, vocês apresentaram aqui anteriormente, inclusive parabenizar, né, a nossa IAGRO, o nosso governo do estado, a Semadesc, pela essa vitória que a gente está conseguindo. Né? A expectativa é que se a gente quer acessar os mercados mais exigentes para levar a nossa carne, que já é reconhecida de qualidade, mas que às vezes por conta dessa parte sanitária, às vezes ainda não deslanchou nos mercados mais exigentes, a expectativa é que agora sim a gente consiga deslanchar nos mercados mais exigentes, acessar esses mercados e, obviamente, conseguir uma remuneração melhor com isso.
Que bom. Eu queria saber se você considera que o Brasil está fazendo direitinho o dever de casa, divulgando no aspecto sanitário, fez. Tanto é que esse reconhecimento vai ser dado em função do trabalho que foi feito de vacinação, né, que hoje não tem mais. Mas o Brasil está fazendo o dever no sentido de divulgar a qualidade da carne bovina. Eu lembro que agora, no último dia 13, a ABIEC, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne Bovina, e a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que cuida das cadeias industriais de aves e suínos, as duas entidades montaram um escritório na China, um escritório conjunto, exatamente para alavancar essa divulgação. Você acha que nós estamos fazendo o dever de casa nesse sentido? Nesse ponto, Zaidan, acho que a gente pode melhorar muito, né? Quando a gente viaja pelo mundo aí e conversa com um ou com o outro, a carne, pelo menos a mais famosa, né, é a Argentina, né? Fala-se muito da carne argentina. Isso um pouco é da propaganda que é feita, né? Até porque, uma vez conversando com um grande amigo, pesquisador lá da Embrapa, ele falou, para mim a melhor carne que tem é do Mato Grosso do Sul, né? É a sul-mato-grossense. Então, vai muito da divulgação, você falou. Acho que a gente peca um pouco nisso ainda e precisamos vender mais a nossa carne, que é de qualidade. A nossa carne é uma das mais baratas do mundo, né? Tem qualidade. Agora tem a chancela da parte sanitária. Então, estamos com a faca e o queijo na mão aí, mas concordo com você, a gente precisa vender o nosso peixe um pouco melhor. Bom, esse escritório conjunto tem o objetivo de alavancar as exportações, abrir mercados, né? Eles, inclusive, estão trabalhando no interior da China. China, que é esse continente de 1 bilhão e 400 mil pessoas. Nosso maior comprador? O maior importador, não é apenas em Xangai, em Pequim, que são os grandes centros, mas a ideia é trabalhar no interior da China também, fazendo a divulgação em nome dos produtores brasileiros, não só dos frigoríficos exportadores, mas em nome dos produtores brasileiros. Vocês, Novilho Precoce, se sentem representados nessa iniciativa? Sendo representado ou não, eu acho que a pecuária brasileira, né, o setor brasileiro, se for por esse sentido, sim, né? O nosso agronegócio é o agro brasileiro. Então, nesse sentido, sim. Mas eu vejo também que existem outras entidades trabalhando para isso, né? A CNA, né, junto com a FamaSul aqui no estado, junto com a CNA a nível nacional, também tem o seu braço aí de internacionalização, que faz um trabalho muito bom, né? Mas, assim, quanto mais agentes, né, seja a indústria, seja o varejo, seja os produtores, quanto mais gente falando do nosso agro, é melhor para o setor como um todo, né? Então, acho que é uma questão de unir forças, né? As exportações acontecem quando os países compradores habilitam as plantas que são aptas, né, com todo o controle de qualidade, a exportar proteínas, carne suína, frango, bovina também. Você acha que Mato Grosso do Sul tem plantas suficientes? Seria necessário habilitar mais plantas no estado? Recentemente a gente teve uma ampliação, né? Ano passado a gente teve uma ampliação, falando da bovinocultura, teve uma ampliação das plantas para exportação China, né? Se eu não me engano, aumentaram mais 6 plantas. E claro, cada tipo de exportação, cada país é um tipo de habilitação que é feito. Um protocolo. Um protocolo que é seguido, né? Em relação à exportação para a China, né, teve essa ampliação no ano passado, mas acredito que a gente pode, quanto mais mercado a gente abrir, melhor para o nosso setor como um todo, né? Então, é um trabalho que pode ser ampliado, com certeza, né? Esse reconhecimento que todo mundo aguarda para quinta-feira agora, como você disse, o diploma, né? Está faltando só o diploma. Ele abre mercados não só para carne bovina, mas carne suína e de frango também. Exatamente. Né? Inclusive, o Mato Grosso do Sul tem uma expectativa boa para aumentar a exportação de carne suína. Exatamente. O setor está crescendo bastante no estado, né? Muito. De que forma o trabalho conjunto dos três representantes das proteínas, isso melhora
e aumenta essa abertura de mercados? Voltando ali a falar da ação conjunta, né? Se a gente está pensando no nosso agro como um setor único, né? E ainda mais falando da bovinocultura e da suinocultura no quesito febre aftosa, afeta esses dois animais, né? Lógico que para a gente conseguir acessar esses mercados, a gente precisa da habilitação do sistema sanitário como um todo. Por isso que é importante essa união de diferentes atores, instituições, para a gente conseguir o diploma, seja ele específico para uma doença ou para outras espécies também. Acho que fortalece a agropecuária brasileira, fortalece o setor de proteína nosso, especificamente do Mato Grosso do Sul, que a gente está falando aqui, né? Mas ganha o agronegócio como um todo. E a gente precisa, né? A gente já produz uma carne muito barata, né? Falando da bovinocultura, né? Já produz uma carne muito barata. Agora a gente precisa alavancar mais essa produção aí. Vocês pecuaristas ligados à associação Novilho Precoce, sentem isso? Minha carne é boa, mas eu não estou ganhando como deveria. Exatamente. A gente já produz um animal de qualidade, né? Mas mais ou menos 70% aí da carne que a gente produz fica aqui no Brasil, né? Então, o nosso grande forte é o mercado interno. Só que, por diferentes razões, aí, o nosso mercado interno, o poder de compra do nosso povo brasileiro ainda não está muito satisfatório. Então, isso acaba afetando diretamente a rentabilidade do produtor, né? Então, é a exportação que ajuda a manter essas produções no nível satisfatório, né? Porque a maior parte é mercado interno ainda, mas acaba sendo um alívio ali, né? Em um ano, de maio do ano passado para maio agora, o preço da tonelada, preço médio da tonelada subiu de 4.500 para 5.000, quase 5.200 dólares. Exato. 5.200 dólares a tonelada. O pecuarista se sente beneficiado com esse aumento em dólar da tonelada? Falando nesse exato momento, não, né? A gente viu a arroba dar uma caída nas últimas semanas, escalas longas, né, que já se encurtaram agora nessa última semana, mas o preço ainda não reagiu, né? Muito disso por conta de consumo interno ainda, né? Então, como o consumo interno é a motriz da nossa pecuária, as exportações elas acabam colaborando, acabam ajudando. Tem o mês de maio foram uma média de 11 mil toneladas, que é um maior número aí do já registrado, né? Mas só que mesmo assim ainda não foi o suficiente para segurar a queda. Até porque pecuária, né, é oferta e demanda. Então a gente estava com ainda estamos com uma oferta de muitos animais, ainda estamos abatendo muita fêmea, né? Como alguns especialistas dizem aí, a gente ainda não pisou o pé no freio, né? Só tirou o pé do acelerador, ou seja, estamos diminuindo a velocidade no abate dos animais, mas ainda tem muitos animais a serem abatidos. Então, apesar das exportações ajudar, né, a segurar um pouco esse preço, a manter um pouco esse preço e ajudar ali na média geral, ainda dependemos muito do mercado interno. Como é que estão hoje as parcerias da Novilho Precoce com os frigoríficos exportadores? Hoje a gente tem parceria com a JBS e com a Natura Frig, e a gente, ambos fazem China, Europa, União Europeia como um todo, Inglaterra. Então, existe esse ramo aí da exportação. A maioria dos países mais exigentes, eles exigem, né, a rastreabilidade. Tanto que a Novilho está com um projeto, né, projeto piloto aí que começou no final do ano, onde a gente está estimulando os nossos associados a aderirem ao primeiro passo da rastreabilidade, que é a identificação animal. Então, a gente está ajudando o nosso produtor associado a identificar os animais individualmente, para aí, sim, dar um segundo passo, que é a rastreabilidade, para atender esses mercados que a gente espera que com esse diploma vindo aí, só amplie, né? E mercado exigente geralmente exige a rastreabilidade. Esse primeiro passo, o que é a identificação? Quais são as informações? Identificar os animais individualmente, colocar brinco eletrônico com um número, fazer um controle individual dos animais, que na maioria das vezes é feito de lote. E aí o segundo passo é assim, a gente partir para a rastreabilidade. É isso que a gente está executando lá na Novilho.
A identificação individual e a rastreabilidade em bloco ou seria por animal também? Por o animal. Que vocês defendem? Por animal também. A rastreabilidade ela tem que ser por animal, não tem como, né? Porque dependendo do protocolo que o país, o frigorífico, o cliente exige, às vezes ele quer saber a origem daquele animal, às vezes ele quer saber o histórico de... a Europa é um dos mais exigentes, né? Então quer saber desde o dia que nasceu até as medicações que tomaram. Agora tem outros protocolos que são menos exigentes, só quer saber a origem do animal. Mas aí não tem jeito, tem que ser a identificação individual dos animais. A gente acredita que é uma tendência, até por conta da notícia que a gente acabou de ver, né? A abertura para mercados mais exigentes, Coreia do Sul, Japão, vai vir atrelado a uma rastreabilidade. Vocês estão otimistas com a entrada do Japão e da Coreia? Com certeza, com certeza. Não tanto pelo volume, né? Mas também pela marca, né? Que nem Estados Unidos, né? Vender uma carne para os Estados Unidos, às vezes, não é um grande volume que vai ser vendido, porque eles são grandes produtores, né? Os maiores produtores do mundo. Embora esteja aumentando bastante, né? Embora esteja aumentando bastante. Mas só que é muito mais pelo status, né? Então, se existe a confiança, né, do Japão, dos Estados Unidos, de comprar a carne brasileira, outros países enxergam isso como forma positiva e aí sim a gente aumentar mais mercado. Vocês estão preparados para vender para o Japão? Com certeza, estamos caminhando para isso, para a gente atender as exigências do cliente e conseguir chegar na venda em si. Para a China, a exigência foi de comprar animais ou carne de animais abatidos até 30 meses. Exatamente. O que você espera que seja E vocês se adaptaram facilmente, porque vocês já tinham esse perfil produto. de precoce, né? Novilho precoce. No caso do Japão, qual poderá ser a exigência e o que vocês teriam que fazer para adequação? O nível mais exigente que a gente conhece até hoje é a Europa, né? Que é um protocolo que existe, né? Tem o Trace, tem o Hilton, mas é um protocolo que existe e eu ainda te diria que a gente também está preparado, né? O governo do estado, desde o ano passado, através do programa Precoce MS, já exige um protocolo de boas práticas. Eu acredito que os mercados exigentes vêm nesse mesmo sentido. Exige-se uma rastreabilidade, um protocolo de boas práticas, que você atendendo aqueles requisitos, você consegue ter uma remuneração melhor. E de forma optativa, né? Então, se o pecuarista não quiser atender aqueles quesitos, tudo bem, né? Só não vai conseguir a bonificação. O Japão poderá exigir a rastreabilidade, que seria um passo, mas não um padrão da carne como outros países exigiriam, carne com mais marmoreio, uma gordura entremeada ou uma gordura subcutânea. O que vocês teriam que fazer? Vocês já têm um protocolo de produção, né, baseado nas boas práticas da Embrapa. Temos. Né, para o Japão, o que vocês já têm preparado? A gente tem esse protocolo de boas práticas, ele foca muito também no sistema de produção. Então, ter uma nutrição adequada, ter a precocidade dos animais, toda a infraestrutura da fazenda voltada para a produção desse animal que é desejado, né? E quanto a marmoreio ou esses detalhes, digamos assim, da qualidade da carne, aí é o cliente que decide, né? Voltando para o mercado China, eles exigem um animal precoce, né, até 30 meses de idade, mas não exige acabamento, não exige gordura. E tudo bem, é até um animal relativamente um pouco mais fácil de fazer do que um com um marmoreio. Mas a gente consegue fazer também, né? Tem uma grande quantidade de animais Angus que estão sendo produzidos, né? Uma carne que já vai dar mais um pouco de marmoreio e é possível fazer tranquilamente. Vocês produzem Nelore e também cruzamento? Cruzamento e Nelore. Inclusive, o cruzamento Nelore com Angus é o que tá mais pagando melhor bonificação, né? Chega a bonificação até 9% a mais no valor da arroba.